quando a verdadeira história da causa anti-escravagista for escrita, as mulheres ocuparão vasto espaço em suas páginas, porque a causa das pessoas escravas tem sido particularmente uma causa das mulheres. Essas são as palavras de um ex-escravo, um homem que se tornou um aliado tão forte do movimento das mulheres no século XIX, que foi acusado de ser o homem dos direitos das mulheres. Frederick Douglass, o mais importante abolicionista negro dos Estados Unidos, foi também o homem de maior destaque na causa da emancipação feminina em sua época, por apoiar integralmente o controverso movimento das mulheres. Com frequência era ridicularizado, em público. A maioria dos homens de então, ao ter a virilidade contestada, teria automaticamente se levantado em defesa de sua masculinidade. Contestada, teria automaticamente se levantado em defesa de sua masculinidade. Mas Douglass assumiu uma postura antissexista, admirável, declarando não se sentir diminuído pelo rótulo de o homem dos direitos das mulheres. Fico feliz em dizer que nunca tive vergonha de ser chamado dessa maneira. Sua atitude em relação aos detratores pode ter sido inspirado no conhecimento de que um dos métodos de afastar as mulheres brancas da luta anti-escravagista era chamá-las de amante dos pretos. E ele sabia que as mulheres eram indispensáveis ao movimento abolicionista, tanto nos termos numéricos, quanto por sua competência na defesa da causa das pessoas escravas. Pessoal, nesse 2 minutos de aula, gostaria de trazer uma reflexão por meio dessa leitura que eu acabei de fazer aqui, mas antes de falar qual é o livro que eu li, gostaria de fazer um questionamento. Quantos professores e professoras negras vocês já tiveram ao longo da vida estudantil de vocês? Quem foram as pessoas, autores, historiadores, filósofos, sociólogos, matemáticos, biólogos, negros, que vocês tiveram como referência nas aulas? Vocês se lembram de algum? É difícil, né? Bom, esse momento de aula e reflexão ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar essa provocação para que vocês pensassem sobre isso, até porque a gente está num momento muito propício, né, para falar sobre essa temática. Obviamente, vocês têm acompanhado toda a repercussão dos Estados Unidos em relação à luta antirracial, desde a morte do George Floyd, né, morto por um policial branco, e o quanto os americanos, os norte-americanos, vêm protestando e pedindo, né, com que a polícia não seja violenta, ou que os Estados Unidos repensem nessa questão do racismo. As histórias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, em relação a esse tema, são muito parecidas. Então, nesses minutinhos de aula, eu trouxe a leitura aqui, já que eu perguntei para vocês se vocês têm alguma referência de algum autor, filósofo, historiador negro, eu gostaria de, então, apresentar para vocês Angela Davis, com o livro Mulheres, Raça e Classe, que é bem pertinente para esses tempos que a gente vive, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho, né? E quem sabe aí buscar a obra da Angela Davis para poder se apropriar. A Angela Davis, inclusive, ela é uma figura extremamente importante na luta antirracista nos Estados Unidos e, obviamente, inspirou o mundo todo. Nos anos 70, ela foi presa injustamente nos Estados Unidos, acusada de ser terrorista, porém, ela foi uma das participantes do Pantera Negra, do grupo, do movimento Panteras Negras. Além do que, né, ela fazia parte do Partido Comunista dos Estados Unidos. Então, isso já incomoda muita gente, né? Bom, eu estou trazendo aqui a Angela Davis como um momento de aula de 2 minutos para a gente refletir quem são essas pessoas que a gente estuda. E por que a gente não estuda a Angela Davis, por exemplo, na aula de filosofia? Ela é filósofa. Então, eu gostaria de fazer com que vocês pensem, ou essa proposta desses 2 minutos de aula, para a gente dialogar aí sobre essas questões, que é tão importante e tão necessária e urgente para a gente falar na nossa sociedade.
Combater o racismo é primordial para a gente ter uma sociedade mais igualitária. Tá certo? Um beijo da Prof. Carol.